No mar, todos tentam socorrer Tiago Menor e lhe jogam uma corda e um remo. Jesus continua adormecido mesmo diante de todo o escarcéu. Pedro desce ao mar para tentar salvar Tiago Menor, e todos se desesperam. Iscariotes grita que não veio até ali para morrer, e uma onda gigante os atinge. Filipe também cai no mar com impacto. Na caverna, o endemoniado continua atormentado pelos demônios. Ele continua forçando a corrente e consegue se libertar de uma delas. Força novamente e consegue se libertar da outra que prendia seu braço. Ele pega uma pedra e começa a golpeá-la contra a corrente dos pés. Consegue se libertar e parte. No mar, a situação não melhora, e os discípulos continuam desesperados, chamando por Jesus. Outra onda os atinge. Pedro continua no mar, e os outros gritam que o barco vai virar. Tomé grita que irão todos morrer. Jesus acorda no meio da tormenta e observa tudo à sua volta. Na caverna, Edissa e Cassandra se aquecem na fogueira. Cassandra diz ter medo das pessoas, pois elas a olham com nojo e ódio. Conta que começou a ter lepra quando era muito jovem, mas as chagas deram fim à sua beleza. Ela conta que seu marido demonstrou toda a repugnância que sentia, e o grande amor que dizia ter por ela sumiu sem deixar rastros. Edissa conta que preferiu desaparecer antes que isso acontecesse e relembra que sua mãe dizia que ela tinha tudo para ser feliz, mas nada deu certo. Edissa conta que pode ser apedrejada se tocar alguém sem querer, e Cassandra diz que ali é mais livre do que nunca. Ela afirma estar gostando da visita inesperada daquela manhã, mas Edissa se assusta novamente com um raio. Outra onda atinge o barco. Pedro, Tiago Menor e Filipe continuam no mar. André consegue resgatá-los. Jesus se levanta, e todos observam. Iscariotes questiona o que Jesus está fazendo, e Natanael diz que ele irá cair. Tadeu não entende. Jesus continua observando tudo à sua volta, e Zelote grita desesperadamente. Jesus vê tudo. Uma forte onda se aproxima, e todos estão desesperados. Jesus observa com calma, mas os discípulos estão amedrontados. Jesus estende a mão e ordena que o vento e as águas se acalmem. No mesmo instante, o mar e o vento se acalmam, e todos se surpreendem. O céu se abre e as nuvens de chuva vão embora. Iscariotes fica feliz com a tempestade acalmada. Todos chamam por Pedro, Tiago Menor e Filipe. Pedro surge com Tiago Menor, e lhe jogam a corda para que possam trazê-los para o barco. A corda começa a ser puxada, e eles os ajudam a subir de volta para o barco. Filipe sobe no barco, e André também é ajudado. O sol reaparece. Pedro respira ofegante e diz que nunca viu uma tempestade passar assim, avisando a Jesus que todos estão bem. Tiago Menor começa a acordar. Todos se alegram. Gabriela comenta como a tempestade acabou rápido, e Sara aconselha que se tranquilizem, pois Jesus está com eles no mar. Ioná comenta que a chuva passou, e Goi e Cornélios comentam que não devem temer as tempestades. Maria relembra as palavras de Joaquim sobre os justos seguirem firmes mesmo após as tempestades, e Miriam dá graças por poderem seguir a viagem. Eles partem. Sula diz que odeia viajar e que nunca mais sairá de casa. Zebedeu relembra que é o casamento de seu sobrinho, e Sula diz que o próximo parente deve se casar em Cafarnaum. Ela espirra e acha horrível estar gripada, mas o marido diz que deve parar de exagerar e afirma que logo estarão secos quando o sol esquentar. Sula implica com Maria por causa da poça d'água e acaba escorregando nela. Maria gargalha, e Zebedeu tenta ajudá-la a se levantar, mas acaba caindo junto. Maria continua rindo, e Ioná e Miriam aconselham que agilizem. Maria ajuda os dois a se levantarem, e partem. Na caverna, Cassandra mostra que a chuva parou e questiona o que a nova amiga iria dizer. Edissa responde que sente bastante saudade de seu marido e de sua filha, alegando que se afastou pelo bem deles. Cassandra afirma que ambos devem sentir falta dela, mas Edissa não acha o mesmo. Cassandra diz que só sente saudades de seu irmão, e Edissa conta que ouviu falar do centurião que há muito tempo procura por sua irmã e que ela sofre de lepra. Cassandra diz que a irmã dele não existe mais, pois atualmente é apenas uma sombra. No escritório, Petronius acha difícil que sua irmã esteja viva, mas Madalena o acalma, beijando-o e abraçando-o, dizendo que estará com ele haja o que houver. Também acha que ele está precisando de um pouco de paz no coração, mas ele diz que há muito tempo deixou de sonhar com isso, até esse momento. Ele a beija, e Madalena diz ter certeza de que Cassandra continua viva e que fará o que puder para encontrá-la.
Petronius diz que é muito perigoso e que não suportaria vê-la adoentada. Madalena diz que alguém deve saber de algo e afirma que irá se preparar para o banquete. No mar, os barcos se aproximam, e Pedro confirma que está tudo bem. João diz ter achado que iriam morrer, e Zelote diz que tinha certeza de que passariam dessa para melhor. Mateus conta que tinha medo de não ser perdoado, e Pedro diz que pensou que não tinha mais jeito quando estava debaixo d'água. André diz que nunca viu o mar tão furioso, e Tiago Menor diz que nunca viu e espera nunca ver novamente. Tiago Maior conta que achou que iria morrer sem ter se casado, e todos gargalham. Jesus questiona por que foram tão tímidos e onde está a fé deles. Pedro tenta se justificar, mas o mestre pede que apressem o passo, pois precisam chegar ao outro lado. Pedro faz com que todos voltem às suas posições. João comenta como Jesus controla o mar e o vento, e Natanael continua surpreso. Iscariotes questiona quem é esse que dá ordens ao vento e ao mar e ambos obedecem, e Pedro interrompe a conversa para que trabalhem. Eles remam para poderem chegar ao destino. Na rua, Barrabás cumprimenta Tiago, e Nicodemos fica feliz em vê-lo livre. Barrabás se alegra pelo casamento do amigo, e Tiago conta que Deborah é a mulher de sua vida. Barrabás diz que jamais pensaria que ele se casaria por dinheiro e comenta que os rebeldes precisam de recursos, e que é bom saber que um simpatizante da causa está subindo de vida. Malco chega ao sinédrio, e Caifás se aproxima, questionando se encontrou Ami. O chefe da guarda nega, e o sumo sacerdote debocha da situação. Anás se aproxima e acha horrível que não haja novidades sobre Ami. Caifás diz ficar temeroso em deixar a guarda do templo nas mãos de alguém que não consegue cumprir suas obrigações. Anás relembra Malco que ele deve fidelidade a Deus e a seus representantes na terra. Malco diz não saber onde seu tio está, e tanto Caifás quanto Anás relembram que seria uma ofensa se ele estivesse mentindo para eles. Caifás diz que ele jamais arriscaria o cargo e a salvação por alguém ingrato. Também diz que lhe dará mais um tempinho, e Anás tem certeza de que o chefe da guarda tomará a decisão correta. Eles se despedem, e Malco fica pensativo. Gabriela comenta como a chuva trouxe afazeres, mas Sara diz que ela não deve reclamar da chuva enviada por Deus. A neta questiona se ela sempre viu o lado bom da vida, e a avó confirma. Shaia chega rapidamente a casa e conta que a tempestade deixou Talita ardendo em febre. Gabriela a acolhe com a manta, e Shaia conta que o médico disse que o caso dela não tem jeito, pedindo ajuda. Sara diz que irão até lá imediatamente e pede à neta que traga suas ervas medicinais. Livona se aproxima de Judite e questiona por que está assim. Judite conta que menstruou e que não está grávida, ou seja, o plano deu errado e Gestas a ameaçará pelo resto de seus dias. Livona aconselha que ela tente novamente engravidar até ter sucesso. Judite comenta que assim fará, pois não tem outra alternativa a não ser se sacrificar. Livona diz que ela será perdoada quando der um herdeiro a seu marido, e Judite questiona se ela está se divertindo às custas de seu drama. Livona nega e gargalha após a patroa sair. Na hospedaria, Lázaro rasga elogios à vestimenta de Shabaca para o jantar proposto por Madalena. Ele conta que está vivendo outra vida após ter conhecido Jesus, e Lázaro confirma que Jesus tem esse poder sobre as pessoas. Demestrino serve Malco, e ambos ficam admirados ao ver como Maria e Marta estão belas. O vinho acaba esborrando, e Malco aconselha que Demestrino preste atenção no que faz. Maria conta que conseguiram comprar esses vestidos novos, e Marta agradece ao irmão. Lázaro diz que elas merecem e rasga elogios para ambas. Shabaca questiona qual seria o dote delas, e Lázaro diz ser um bálsamo que elas só poderão usar no casamento. Marta e Maria comentam como Demestrino está lhes olhando bastante admirado. Elas gargalham da situação, e Shabaca chama o servo, contando que Susana e ele irão ao banquete do palácio e que conta com ele para tomar conta de tudo ali. Demestrino diz que não pode tomar conta de tudo, mas Shabaca diz querer tudo na mais perfeita ordem quando voltar. Susana se apresenta para partirem, mas fica feliz ao ver Barrabás de volta ao local, esperando que descanse. Barrabás agradece por tudo, e Susana diz que ele era inocente e que somente importa que ele está livre e que Madalena está bem. Barrabás se despede, e todos partem para o banquete. Barrabás pede bastante vinho, e Demestrino parte para servi-lo. Ami está inquieto e escuta alguém se aproximar. Ádela se assusta ao encontrá-lo em sua casa, relembra que aquela casa lhe pertence e questiona quem ele é. Ami explica que havia pago hospedagem, e Ádela diz sentir muito,
mas não tem como devolver o dinheiro, muito menos deixá-lo ali. Ami conta que era paralítico, foi curado por Jesus e que está sendo acusado pelos romanos por um crime que não cometeu. Adela fica surpresa e tenta mandá-lo embora, mas se comove com a situação. Tiago conta que não gostou do tom em que Barrabás falou de seu casamento, pois não tem obrigação de ajudar os rebeldes por estar se casando com uma nobre. Nicodemos pede que não leve isso em consideração, alegando que Barrabás teve uma infância difícil, mas Tiago não vê motivos para o rapaz agir dessa forma, alegando que apenas ajudou na manifestação contra os estandartes romanos, pois era uma causa justa e pacífica. Nicodemos diz estar preocupado, pois a fúria de Barrabás contra os romanos pode ter aumentado. Arimateia chega com Deborá e se alegra em ver Nicodemos, que diz ter vindo para desejar votos de felicidade aos noivos. Deborá agradece e questiona Tiago se está tudo bem, pois nota que está preocupado. Tiago desconversa e diz estar bastante apaixonado pela jovem. Deborá e Arimateia contam que o casamento será celebrado nos jardins do palácio, e Nicodemos e Tiago ficam felizes. O noivo confirma que adorou a notícia. Na casa, Ami conta que seu sobrinho é Malco e que dará um jeito de tirá-lo dali. Adela permite que fique pelo pouco tempo que falou e deixa claro que mudou de profissão e quer respeito, nada de intimidades. Ami compreende e diz que assim fará. A serva cuida de Talita, e Gabriela se aproxima dela, mostrando que está queimando de febre. Sara pede água fria, e a serva parte para buscar. Shaia diz não saber mais o que fazer, pois sua filha é frágil e teme que morra. Sara aconselha que avise Jairo. Na hospedaria, Zaqueu chega, e Barrabás pede que todos o ouçam, alegando que a bebida é por sua conta. Demestrino questiona como ele fará isso, mas Barrabás o segura e pede mais vinho. O jovem então sai da hospedaria. Dimas comenta que deveriam dar uma chance a Adela, mas Gestas acha a sugestão horrível e pede vinho a Demestrino. Barrabás senta-se à mesa deles e dá sua opinião sobre Adela, rasgando elogios para ela e dizendo que precisam valorizá-la. Gestas acha o contrário, mas Barrabás diz que Adela é muito melhor que várias outras pessoas, relembrando que eles são apenas ladrões e não podem julgar ninguém. A briga começa. Zaqueu questiona se Barrabás está com saudades da prisão. Demestrino pede que briguem lá fora, mas não é ouvido, e a confusão aumenta. Dimas tenta intervir, mas fracassa. Os discípulos chegam à terra firme. Pedro se aproxima de Jesus e lhe oferece pão ao sair em terra firme. Jesus agradece, mas lhe devolve após pegar um pedaço. Filipe conta que não perderam nada e que as provisões estão intactas. Zelote dá graças a Deus, mas Tiago menor pede que pare de contar e que comam de uma vez. Filipe diz que devem sempre contabilizar, e João diz que tinha certeza de que iriam morrer. Tadeu acha graça, e Natanael mostra que tem muito a aprender. Zelote continua impressionado, e Tiago maior diz que deveriam ter usado a fé como Jesus tem ensinado. Jesus observa a sua volta, e Satanás está ao derredor. O endemoniado se aproxima, e todos escutam o barulho dele. Jesus nota a presença de Satanás, e o endemoniado vem mais perto. Todos se preparam. Jesus observa, e o endemoniado chega mais perto. Os discípulos ficam surpresos e se preparam para atacar. Um homem observa tudo do alto e conta ao colega que o endemoniado se libertou das correntes novamente. Pedro diz que não querem machucá-lo. Jesus se aproxima dele, e os discípulos tentam intervir. Shaia diz que não tem coragem de avisar seu marido, alegando que ele não pode fazer nada pela filha agora. Gabriela diz que ficarão e ajudarão no que for preciso. Sara confirma as palavras da neta, e a serva retorna com a água. Sara molha o pano e o passa para esfriar a menina. Gabriela promete que, quando ela estiver boa, darão uma volta no mar. Shaia pede que a filha tenha coragem. O endemoniado continua com seu show. Os pastores observam tudo do alto. Satanás está atento. O endemoniado questiona o que Jesus quer com ele, chamando de filho do Deus Altíssimo. O endemoniado cai no chão, e Jesus questiona qual é o nome dele. A legião responde e diz que são muitos. Todos ficam impactados, e Jesus observa fixamente.